um reino milenar. Fala sobre a chegada do reino milenar. Quando é que ele chega? Ele chega quando Israel completa 6.000 anos. Aí nós vamos falar sobre isso hoje, então. Vou estar lendo no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Vi então tronos, e aos que neles se assentaram foi dado o poder de julgar. Vi também as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Yahshua e da palavra do Criador, e dos que não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e nem recebido a marca sobre a fronte ou na mão. Eles voltaram à vida e reinaram com Yahshua durante 1.000 anos. Esse versículo, ele mostra que o reino milenar de Yahshua vai durar 1.000 anos. Tem pessoas que questionam, pensando que isso aqui não seja literal, mas é literal. Yahshua vai reinar nessa terra durante 1.000 anos. É o principal galardão que o Eterno está dando para Yahshua por ele ter vencido por nós. Ele foi presenteado com isso. Yahshua vai ser rei no milênio durante 1.000 anos. Ele vai governar lá de Yahushalaim, lá de Jerusalém, Yahushalaim. Eu vou ler alguns versículos aqui. Eu vou ler 2 versículos aqui que deixa claro. Primeiro eu vou ler Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 33, fala que Yahshua vai reinar sobre a casa de Davi. Lucas 1, versículo 33 diz assim: Eis que conceberás no teu seio, e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Yahshua. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E ao o Criador lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Então, o Eterno vai entregar o reino milenar na mão de Yahshua para ele governar durante 1.000 anos lá em Yahushalaim, lá onde Davi governou. Ele vai governar ali. Dali vai sair todas as bênçãos para toda a terra. Dali vai sair todos os ensinamentos do Eterno, vai partir dali. Por quê? Porque o rei Yahshua vai estar em Yahushalaim reinando, governando ali. E a Escritura nos mostra que todos os vencedores também vão reinar com ele. Os vencedores vão ser reis no milênio. Por isso que em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, fala: Vi então trono, e aos que neles se assentaram foi dado o poder de julgar. Foi dado o poder de julgar para quem? Foi dado o poder de julgar para os vencedores. Eles vão ser reis no milênio. Eles vão ter autoridade para poder julgar o certo e o errado. O Eterno vai usar eles como juízes nessa terra. Não só Yahshua, mas eles também. É tanto que no livro de Lucas, Yahshua fala: Porque foste fiel no pouco, sobre 10 cidades te constituirei. Porque foste fiel em tanto, sobre tantas cidades te constituirei. Os vencedores vão ser reis no milênio, junto com Yahshua. Vou estar lendo o livro de Isaías para nós vermos um pouco de como vai ser o milênio. Isaías capítulo 11, até o versículo 9 diz assim: Um ramo sairá do trono de Jessé, um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o espírito de Yahweh, espírito de sabedoria e de inteligência, espírito de conselho e de fortaleza, espírito de conhecimento e de temor de Yahweh. Aqui está falando de Yahshua. Sobre ele vai repousar todas essas qualidades do espírito do Eterno. Ele vai ter espírito de sabedoria, espírito de inteligência, espírito de conhecimento, espírito de justiça, tudo vai estar sobre Yahshua. Por quê? Porque ele vai ser o verdadeiro rei que vai trazer todo esse conhecimento e vai governar de uma forma tremenda como esse mundo nunca foi governado. Yahshua vai governar mostrando como é que as coisas deveriam ter sido. Desde quando Adão caiu lá no Jardim do Éden, lá, porque Adão era para ser rei sobre os animais ali, era para dominar sobre tudo, mas ele fraquejou. E aí o Eterno levantou Yahshua, e Yahshua vai mostrar como é que deve ser governado essa terra. Deve ser governado com justiça, com retidão, é isso que ele vai fazer. Então no versículo 4 diz assim: Antes julgará os fracos com justiça, com equidade, pronunciará a sentença em favor dos pobres da terra. Ele ferirá a terra com o bastão da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Está falando do anticristo, do antimachia, vai lançar no lago de fogo. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então o lobo morará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito. Está mostrando aí que os animais não vai ter essa questão mais de um ficar matando o outro. Vai acabar essa violência até no reino dos animais, ela vai ser extinguida. E ele diz assim: e o leopardo se deitará com o cabrito. Fala que o leão vai comer grama, igual o boi. A sua comida não vai ser mais carne, vai pastar, igual o boi. Vai ser mudada a estrutura do seu organismo para ele poder digerir capim. E aí diz: o bezerro e o leãozinho e o gordo novilho andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Fala que a criança vai poder chegar perto do leão, vai chegar perto, enfiar a mão dentro do buraco, da onde está a serpente não vai picar ele mais. Tudo isso vai ser mudado. O que diz aqui? A vaca e o urso pastarão juntos. Juntos se deitarão as suas crias. O leão se alimentará de forragem como o boi. Esse aí é o versículo 7. A criança de peito poderá brincar junto à cova da áspide. A criança pequena porá a mão na cova da víbora. Ninguém fará o mal, nem destruição nenhuma, em todo o meu santo monte. Porque a terra ficará cheia de conhecimento de algo, como as águas cobrem o fundo do mar. Então, o reino milenar vai ser um reino tremendo, tremendo, tremendo. Por quê? Porque tudo isso aí vai acontecer quando Yahshua descer para poder governar o milênio, governar a terra por 1.000 anos.
No Isaías 65, versículo 20, ele diz assim: já não haverá ali criancinhas que vivam apenas alguns dias, nem velhos que não completem a sua idade. Com efeito, o menino morrerá com 100 anos, e o pecador só será amaldiçoado aos 100 anos. No milênio vai entrar pessoas com corpo natural. Vai ter pessoas no corpo de glória, que é a igreja que vai ressuscitar, que está morto, que vai ressuscitar e vai para a glória, vai lá para o céu para receber um corpo de glória. No ar já vai receber um corpo de glória. E vai haver pessoas naturais. A Escritura chama eles de naturais, os naturais. No livro de Ezequiel fala os naturais. Por quê? Porque eles vão estar num corpo natural ainda. Mas aqueles que fazem parte da noiva, aqueles que fazem parte da igreja de Alcha, eles vão receber um corpo de glória. A morte não vai ter domínio mais sobre eles. Mas essas pessoas que são os naturais, que vai entrar no milênio, os anos de vida deles vão ser prolongados novamente, igual era lá no livro de Gênesis no início. Lá eles viviam 900 anos, 800, 700, 900 anos. Os anos vai ser prolongado novamente. Quem morrer com 100 anos, uma criança que morrer com 100 anos, morreu jovem, morreu como uma criancinha ainda, a pessoa que morreu com 100 anos, vai morrer como uma criança. Então aqui diz assim, o versículo 21, os homens construirão casas e as habitarão, plantarão videira e comerão seus frutos. O que vai acontecer? Não vai ser necessário mais agrotóxicos, porque o Eterno que vai fazer a terra produzir como ela produzia lá no início. Vai ter mais essas questões de agrotóxicos? Não. A terra vai produzir alimento como nunca produziu antes. E diz assim, já não construirão para que outro habite a sua casa, não plantarão para que outro coma o fruto. Pois a duração da vida do meu povo será como nos dias de uma árvore. Aí, ó, tem árvore aí que vive quase 1000 anos. Tem uns que vivem até mais, igual a figueira lá em Israel. Vive até 2000 anos. Meus eleitos consumirão eles mesmos o fruto do trabalho das suas mãos. Não se fadigarão inutilmente, nem gerarão filhos para a desgraça, porque constituirão a raça dos benditos de Yahweh, juntamente com seus descendentes. Acontecerá então que antes de me invocarem, eu já lhes terei respondido. Enquanto ainda estiverem falando, eu os terei atendido. O Eterno não vai ter essa questão nenhuma mais. A pessoa vai estar tão na presença do Eterno ali, no reino milenar ali, principalmente no início ali, quando Yahweh começar o seu governo ali, ó. Só lá no final que vai haver uma mudança, que depois eu vou mostrar para os irmãos. Mas a glória do Eterno vai estar planificada nessa terra. Na hora que a pessoa pedir uma coisa para o Eterno já vai atender na hora, porque o próprio Yahshua vai estar aqui na terra, governando essa terra. Acontecerá então que antes de me invocarem, eu lhe terei respondido. Enquanto ainda estiverem falando, eu lhes terei atendido. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá feno como o boi. Ele tornou a repetir aí a mesma passagem do capítulo 11. Quanto à serpente, o pó será seu alimento. Não se fará mal nem violência em todo o meu santo monte, diz Yahweh. Aí vai cumprir aquela profecia lá de Gênesis, onde fala que a serpente iria comer pó. Aqui vai se cumprir plenamente. Vai ser igual minhoca, né? Então vamos lá então, irmão. Aqui eu creio que dê para os irmãos entender essa questão aí um pouco do milênio, como é que ele vai ser. Agora, o que acontece, irmão? Existem 3 eras que nós estamos nela. Nós estamos na primeira era, na era da graça, que é chamada a era da igreja. Nós estamos nessa era agora. A próxima era é a era do reino. Onde está isso? Lucas 20, versículo 35. Essa questão das eras, o cristianismo, eles não têm conhecimento com respeito a isso. 99% do cristianismo não tem conhecimento com respeito a essa questão dessas 3 eras aqui. Que nós estamos agora na era da graça, que é a era da igreja. Depois vai vir a era do reino. E depois do reino milenar vai vir a era da eternidade, quando o Eterno vai criar novos céus e nova terra. Então, nós estamos nessa era hoje, a era da igreja, a era da graça. Lucas 20, versículo 35 diz assim, mas os que forem julgados dignos de ter parte no outro mundo, ou seja, algumas pessoas vão falar na outra era e na ressurreição dos mortos, não tomam nem mulher nem marido, como também não podem morrer. São semelhantes aos anjos e são filhos do Criador. Então, aqui ele está mostrando que quem fazer parte da igreja do Mashiach e receber um corpo de glória, ele não vai morrer mais, ele vai ser como os anjos. Mas porém ele está dizendo assim, os que forem dignos de ter parte na próxima era, no próximo mundo. Na Bíblia de Jerusalém está no próximo mundo, algumas traduções vão traduzir assim, na próxima era, na era do reino. Por quê? Porque nem todo mundo, nem todos os crentes vai ser digno de entrar no reino milenar. Nem todos vão entrar. Muitos vão estar sendo disciplinados, nós vamos ver isso aqui nesse estudo, lá nas trevas exteriores, enquanto outros vão estar reinando com o Mashiach. Uns vão ser reis e outros vão estar participando do reino, obedecendo aos reis que ele constituiu. Porém, vai entrar. Mas outros nem entrar no reino não vai. Eles vão lá para as trevas exteriores, porque eles não são dignos de entrar no reino do Mashiach. Por quê? Porque não fizeram nada para a obra do Eterno. Viveram relaxadamente, não fizeram nada para poder ter o direito de entrar nesse reino. Por isso que Yahshua fala lá, o servo inútil que enterrou o seu talento. Ele falou, um veio, ele falou,
Tá, beleza, tal. Outro veio, quando chegou ele virou e falou assim, cadê meu talento? Ele falou, não, eu enterrei. E Alcha virou e falou assim, pega esse servo inútil, ele chamou de servo, não é um ímpio. Porque um ímpio não está trabalhando para Yahweh. Os incrédulos não estão trabalhando para o Eterno. Então, quem está de frente o Machia ali é o seu próprio povo, é os crentes. Então, ele vai dizer para ele assim, servo inútil, por que você não foi lá e entregou lá no banco que eu receberia com juros? Então, ele virou e falou assim, pega esse servo inútil e lança nas trevas exteriores, onde vai haver choro e ranger de dente. Ele vai ser condenado, Ramos, a perder a salvação dele? Não. Ele está sendo disciplinado, porque ele foi um servo inútil. Ele não fez nada para a obra do Eterno, para que a igreja fosse edificada, ou então ele foi destruir a igreja do Machia. Ele vai comparecer diante do tribunal de Alcha, e essa é a sentença que ele vai receber, ser jogado nas trevas exteriores. E lá fala que vai haver choro e ranger de dente. Então, existe a próxima era. Isso não é pregado no cristianismo. O cristianismo só fala que a obra dos crentes vai ser passada pelo fogo e a obra dos crentes vai queimar, mas aí o crente não vai pagar por nada. Ele está salvo. Pronto, irmão, você morreu crente, beleza. Não é assim, não. A obra dele vai ser julgada. Se queimar, se a obra dele se queimar, ele vai ser salvo. Mas lá a Escritura diz assim, nós vamos ver aqui, lá diz assim, o tal será salvo, mas através do fogo. De que fogo? Do fogo da geena. Não é do fogo do inferno, não. Do fogo da geena. Que tem o inferno e tem a geena. A Bíblia de Jerusalém traduz como geena. A outra traduz... A Almeida não faz diferença entre geena e nem inferno. O inferno é para os incrédulos. É o Hades. Está indo tudo para lá. Já está condenado. De lá eles vão para o lago de fogo. Então, o que acontece? Yahshua mostra que o Eterno tem essa era e a próxima era para tratar com seus filhos. Então, no livro de Hebreus diz assim, se você não está recebendo a correção do Eterno, tem algo errado, porque você não é filho. Porque quem é filho, ele disciplina com correção. Então, ele nos disciplina agora nessa era e a próxima era também é para disciplinação. Porque tem muitos que não vão aceitar a disciplina do Eterno agora. Então, o Eterno vai ter que disciplinar ele na próxima era. Então, o Eterno tem a próxima era ainda para tratar com os crentes rebeldes. Não é só agora, ele tem a próxima era ainda, a era do reino milenar. Por quê? Porque lá vai colocar-se o tribunal do Machia e ele vai julgar os crentes. E aí, dali é que vai sair. Vai entrar para o reino ou não? Se não vai, vai para as trevas exteriores. Então, por isso que diz assim, toda blasfema contra o Filho do Homem é perdoada. Mas a blasfema contra o Espírito Santo, contra o meu Pai, essa não tem perdão. Nem nessa era e nem na próxima era. E Alcha está falando, por que Alcha está falando isso? Porque Alcha está falando assim, ó, essa era para a pessoa ainda alcançar o perdão dos seus pecados. A próxima era também é para ele alcançar os perdão dos seus pecados. Porque muitos crentes vão morrer sem ter tratado com os seus pecados. Muitos crentes vão morrer sem ter pedido perdão ao Eterno de tudo que ele fez de errado nessa terra. Aí ele ainda tem contas a prestar para o Eterno. E esses pecados precisam ser queimados. Esses pecados podem ser agora perdoados. Se não for perdoado agora, eles vão ser queimados na próxima era com fogo. O perdão lá vai ser o fogo purificador. É aquilo que a Igreja Católica chama de purgatório. A Igreja Católica fala assim, então você está pregando purgatório. Não tem nada de purgatório. A Bíblia não fala purgatório. A Bíblia fala trevas exteriores. Por que exteriores? Porque está de fora do reino, jogou para fora, jogou para o exterior. Ele não está dentro do reino, ele foi jogado para fora do reino. Então não é do jeito que o cristianismo está pregando aí, que eu aceitei o Salvador e agora pronto, está tudo resolvido, eu vou chegar e entrar e reinar. E vou entrar lá no reino com o Machia. Não, por isso que ele tem que buscar conhecimento das verdades do Eterno, do nome do Eterno, das verdades do Eterno, negar a vida da alma para poder ele entrar no reino. O que ela fala? Quem ama a sua vida, a tradução original fala, quem ama a sua vida da alma, perdê-la. E quem perder a vida da alma por amor de mim, achá-la. O que é amar a vida da alma? Amar a vida da alma é eu desfrutar tudo que o mundo me oferece, correr atrás de bens materiais, correr atrás de riqueza para alegrar a minha alma. E aí ele diz assim, quem satisfazer a sua alma agora, quem desfrutar da sua vida da alma agora, desfrutar de tudo que esse mundo oferece, perdê-la aonde? Lá no milênio, você não vai entrar. Então, ele está te mostrando, ou você renuncia agora para entrar lá, ou você vive agora para perder lá. Você escolhe, qual que você quer. Então, por isso que ele fala lá, o homem disse assim, ó, vou plantar, vou colher muito, vou construir vários celeiros, vou encher meus celeiros de bens lá, e depois eu vou dizer, alegra-te, minha alma. Aí Alfa disse assim, louco, essa noite o Criador pedirá a tua vida, e aí, como é que você vai ficar depois? Então, essa questão das trevas exteriores, ela não vai ser qualquer um que vai entrar no reino. Muitos vão lá para as trevas exteriores. Muitos vão lá para as trevas exteriores. Quem entrar no reino
é pessoas que foram qualificadas pelo Eterno e que renunciou a esse mundo, renunciou à glória desse mundo. Por isso que Paulo, o apóstolo Saul, falou: eu considero tudo como lixo para poder ganhar a Yahshua. Ele não estava preso em bens materiais. Ele falou: eu considero tudo como lixo para poder ganhar a Yahshua. Se você não considerar tudo como lixo, você está fora. Seu carro é lixo, sua casa é lixo, seus bens materiais é lixo, tudo que você tem é lixo. Você tem que se apegar em Yahshua. Por isso que esse cristianismo que está aí está totalmente fora. Por quê? Porque eles ensinam as pessoas a correr atrás de bens materiais. Eles pregam prosperidade. Eles dizem: eu te coloquei como cabeça e não por cauda. Você vai estar sempre por cima. O Eterno falou isso para Israel. Para a igreja, não. Para a igreja está totalmente o contrário. Para a igreja fala assim: pensai nas coisas do alto e não nas coisas que são da terra. Porque aonde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. O nosso coração tem que estar no nosso tesouro. O nosso tesouro é Yahshua. É o Filho do Eterno. Nós não temos mais nada a não ser Ele. A nossa vida está escondida nele. Quando Ele se manifestar, vai manifestar o que nós somos, na verdade. Nós somos a sua imagem e semelhança. Então, nós vamos ser igual a Yahshua. Não tem nada nessa terra que nós podemos colocar para competir junto com Yahshua. Yahshua é o nosso alimento, Yahshua é a nossa vida. Foi Ele que o Eterno nos deu. Falou assim: é o meu filho que eu dou para vocês. Eu estou dando para vocês o meu melhor, que é Yahshua. Yahshua é o melhor que nós temos. Por isso que no livro de Colossenses diz que Yahshua é tudo em todo. Então nós não temos que correr atrás de bens materiais. Quem está correndo atrás de bens materiais nessa terra é o cristianismo. É a grande árvore que se degenerou e enraizou na terra. Não. A verdadeira igreja do Mashiach é uma hortaliça. Ela é pequenininha. Ela com a mão, você arranca ela do chão facinho. A grande árvore, nem se você pegar trator de esteira, você não consegue desprender ela do chão, de tão enraizada que ela está. Assim está o cristianismo, enraizado na terra. Eles querem a terra. Quando fala na volta de Yahshua aí, muito fala da boca para fora, e quando fala que vai entrar, acha que vai entrar de qualquer jeito. Mas não é dessa forma. Então, o apóstolo Saul, ele mostra que para entrar no reino tem que se pagar um preço. Toda a escritura mostra que tem que se pagar um preço. O livro de Timóteo fala assim: se com ele sofremos, com ele reinaremos. Mas primeiro tem que sofrer, para depois reinar. O livro de Pedro, ele fala assim: ó, isso que nós estamos passando agora, nada se compara com a glória que nós haveremos de ter quando nós chegar lá. Ele fala que o sofrimento que nós estamos passando aqui agora não se compara a nada com o que há de vir para nós lá. Lá que nós vamos entender que nós não sofremos nada. Então, quer entrar lá? Yahshua falou: toma o seu madeiro, dia após dia, e negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Sua carne está querendo fazer algo ali, você tem que negar a carne. Sua alma está querendo correr atrás de bens materiais, está se apegando num carro, está se apegando numa casa. Corta isso aí. Você tem que cortar onde mais dói em você, porque é só assim que você vai entrar no reino. Da outra forma, você não vai entrar. Por isso que lá está escrito: o reino é tomado por esforço. E quem se esforça, entrará nele. Não vai entrar sem esforço. O que ele virou e falou? Tem uma porta larga e estreita. Falou: o caminho é estreito e apertado, e poucos entrarão nele. Ele falou assim: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. O reino dos céus que eu estou falando é o milênio. Por que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar? Porque o rico se apega nos bens materiais. O rico se prende nos bens materiais. Por isso que o livro de Provérbios diz assim: não me des a pobreza e nem a riqueza. Não me dê a pobreza para que eu não venha pedir para as pessoas e envergonhar o seu nome, mas me dê o pão de cada dia. E ele diz assim ainda: e não me dê a riqueza para que eu não venha criar asas, voar e perguntar quem é Ial? Quem é Ial mesmo? Por quê? Porque quando a pessoa está rica, ele deposita a sua confiança no dinheiro. Ele deposita a sua confiança todo no dinheiro. Ele fala: eu tenho dinheiro, eu posso tratar. Eu tenho dinheiro, eu posso comprar carro. Eu tenho dinheiro, eu posso fazer isso. Eu tenho dinheiro. Não, vai cair tudo por terra, porque no final, a hora que chegar lá, vai mostrar que o dinheiro dele não valeu nada. Por isso que Jó diz: nu eu nasci e nu eu vou embora. Então, para entrar no reino, tem que haver uma renúncia de tudo, de tudo. O apóstolo Paulo, o apóstolo Saúl fala assim: muitos correm no estádio, mas um só leva o prêmio. Eles correm para receber uma coroa perecível, nós, porém, para recebermos a coroa incorruptível. Aí ele diz: correi de tal maneira que eu alcancei. Então ele falou assim: corre, vocês têm que correr. Correr tá lá na frente, disputando mesmo. Se vocês quiserem ganhar a corrida, se vocês ficarem relaxados aí atrás aí e não correr a corrida, vocês não vão herdar o reino. Aí ele virou e falou assim: eu esmurro o meu corpo e reduzo ele à servidão. Eu coloco ele para servir o meu espírito. Não é o meu espírito que tem que servir minha carne, não. A minha carne que tem que servir o meu espírito. Aí ele diz assim: para que naquele dia, eu que tenho pregado para as pessoas, não venho ser reprovado. Qual que é o dia? O dia do tribunal de Yahshua. O dia em que todas as nossas obras vão ser passadas no tribunal do Mashiach. Ali vai ser julgado. E aí, quem não tiver enquadrado, vai ser lançado fora. O livro de Hebreus diz assim: nós devemos nos desprender de todo tipo de pecado, para que possamos correr bem a corrida que nos foi traçada. E nós
nós devemos correr a corrida olhando para o alvo. Um atleta não fica correndo olhando para trás, não. Quando ele olha para trás, ele só olha só para ver se o parceiro dele não está alcançando ele, mas ele olha só para frente. Ele tem que olhar para o alvo e concentrar no alvo, porque senão ele tropeça. Ele tropeça e cai. O atleta, quando ele corre, ele só usa roupa leve. Ele se desprende de tudo. Ele correu uma corrida solta. Por isso que o apóstolo lá está falando. Nós devemos nos desprender de todo tipo de peso, de pecado, para que nós possamos correr bem a corrida. E herdar o quê? A coroa. A coroa que Yahshua vai nos dar. O apóstolo Paulo falou: combati o bom combate, completei a carreira. Só me resta receber a coroa da justiça que Yahshua vai me dar naquele dia. Ele completou a carreira dele, mas nós não completou a nossa. O apóstolo Paulo, quando ele estava na terra, ele dizia assim: eu procuro me tornar participante no seu sofrimento para poder ganhar a Yahshua, para poder herdar a superior ressurreição. Ou seja, para mim, herdar o reino, porque ele herdando a superior ressurreição, ele estava herdando o reino. Igual eu falei em vários vídeos, que existe a ressurreição comum e a superior ressurreição, mas o cristianismo sabe disso. O cristianismo prega que só existe uma ressurreição, ressuscitou. Não, existe diferença na ressurreição, tem algo a mais na superior ressurreição, ela dá direito para a pessoa entrar no reino. Por isso o livro do Apocalipse capítulo 20 fala: eles reviveram e reinaram com o Mashiach durante 1000 anos. Bem-aventurado aquele que tem parte na superior ressurreição. É assim que tinha que estar escrito lá. A palavra original aqui tinha que ser essa: bem-aventurado aquele que tem parte na superior ressurreição, na melhor ressurreição. Essa palavra de Apocalipse, quando fala primeira ressurreição, é a mesma palavra que está lá no livro de Lucas, quando fala que aquele filho pródigo voltou. Quando ele voltou, o pai dele falou assim: coloca nele a melhor vestimenta, a melhor veste. Aquela palavra melhor ali é a mesma palavra no grego que está no livro de Apocalipse, capítulo 20. Bem-aventurado aquele que tem parte na melhor ressurreição, que é a superior ressurreição. O reino é para esses, são esses que vão entrar. No livro de 1 Coríntios, então, Paulo apóstolo Saúl fala assim, ó o que ele diz aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo, vou pegar do 14. Se a obra construída sobre o fundamento subsistiu, o operário receberá a recompensa. É o crente que está trabalhando. Aquele, porém, cujo for queimada, perderá a recompensa. Que recompensa é essa que ele vai perder? Existe os galardões e existe o galardão. Existe as bênçãos que a pessoa vai receber no reino milenar e existe a bênção ou a recompensa. Qual que é a recompensa? O reino milenar. É a coroa. Ele ganhou a coroa, ele ganhou o reino. Então existe a recompensa, existe o galardão e os galardões. Os galardões não tem nada a ver com o galardão. Nós estamos em busca do galardão, é entrar no reino. Porque se você ganhar o galardão, você vai ganhar os galardões também, automaticamente. Mas se você perder o galardão, o reino, você perdeu também todos os galardões. Não vai ganhar nada. Aí o que ele está dizendo agora? Olha o que ele diz agora. Aquele, porém, cuja obra foi queimada, perderá a recompensa, vai perder o reino. Ele mesmo, entretanto, será salvo, mas através do fogo. Aí o apóstolo, você vai ter que passar lá no fogo das trevas exteriores, ele vai ter que ser queimado no fogo. Onde está isso, amigo? Se falar isso com os pastores, eles endoidam. Eles falam: tem isso não, irmão, tem isso não existe não. Tem não? Só vai ver a hora que chegar lá. Ele vai ver o baque. A hora que chegar lá, ele vai falar assim: ó, eu achei que estava tudo resolvido aqui. O Yahshua morreu, aceitei, estou perdoado e pronto, não tem que fazer mais nada. Agora é só entrar e pronto. Não, ele tem que se tornar vencedor. Por isso que ele carta do Apocalipse, Yahshua fala: ao vencedor, darei sentar comigo no meu trono. Ao vencedor, dar-lhe-ei comer do maná escondido. Ao vencedor, dar-lhe-ei a coroa da vida. Tem que ser vencedor. Em cada era ele está chamando para ser vencedor. Então vai ter vencedores desde a época de Adão. A hora que finalizar, ele vai pegar lá de trás e vai ver quem vai entrar e quem não vai. Aquela turma que está lá tem que pagar o preço. Abraão, Moisés, tudo tem que pagar o preço lá. O que fala de Abraão no livro de Hebreu? Fala que Abraão era peregrino na terra. Ele era peregrino, habitava em tenda. Porque assim é nós somos peregrinos na terra. Nós não estamos aqui para juntar tesouro. Nós não estamos aqui para ficar construindo patrimônio. Não, nós estamos aqui de passagem. Nós temos que ser como Abraão, peregrino. Não ficar acumulando riqueza na terra, que não adianta acumular. Se ficar acumulando, vai perder o rei. Eu tentei pegar meu trem e dar tudo para os outros. Não precisa fazer isso. Só que você não pode colocar o seu coração nisso. Não coloque o seu coração na riqueza, que se você colocar, você não vai entrar no rei. A porta é estreita para os ricos ali, quando ele fala: é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Deve ficar disso aí, porque a pessoa se apega com os bens materiais. Marcos 9, versículo 42. Se alguém escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor seria que ele prendesse ao pescoço a morte que os jumentos movem e o atirassem ao mar. E se tua mão te escandalizar, corta. É melhor entrares mutilados para a vida do que tendo as duas mãos e ires para Geena. A Bíblia de Jerusalém traduzindo Geena agora. A outra traduz para o inferno. Não é inferno, não. No grego é Geena, porque a Geena não é o inferno. Para o fogo inextinguível. O versículo 44 está acrescentado. Na Bíblia de Jerusalém jogando para fora. Agora vamos pegar o 45. E se teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é entrares com um só pé para a vida, ou seja, para o reino, do que tendo os dois pés e ser atirado na Geena. Se teu olho te escandalizar, arranca-o. Melhores entrares com um só olho no reino do Criador, do que tendo os dois olhos ser atirados na Geena, onde o verme não morre e onde o fogo não se extingue.
pois todos serão salgados com fogo. O sal é bom, mas se o sal se tornar íncipido, ou seja, se o sal perder o sabor, como retemperá-lo? Tende sal em vós mesmos e viver em paz uns com os outros. Ele virou para terminar, ele virou e falou assim, primeiro ele virou e falou assim, se a sua mão está fazendo você pecar, você tem que romper com esse pecado, não é pegar a mão e cortar não, mas você tem que dar um jeito. Se o seu olho está fazendo você pecar, tá aí olhando as mulheres na rua, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo outro, você tem que virar a cara para um lado, você tem que matar a carne, não adianta. Porque se você deixar o pecado dominar a sua carne, ele está falando, você não vai entrar no reino. Então é melhor você entrar faltando o olho, ele tá mostrando tanto que a coisa é séria, que é melhor até você arrancar o seu olho, se for preciso. Mas lógico que ele vai fazer. O que ele quer mostrar é corta. Você tem que cortar na sua cara. Aí no final ele diz assim: se você não fizer isso, você não vai entrar. Você vai pra geena de fogo. Aí ele fala assim: pra ser temperado com fogo, ser salgado com fogo. Ele falou: o bom é vocês ser salgado com sal agora. Por isso que a escritura fala: vós sois o sal do mundo. Nós somos o sal do mundo. Mas ele diz assim: mas se o sal perder o sabor, é o jeito de ser temperado com fogo. Se vocês perderem o sabor, vocês vão ser temperados com fogo. Tá entendendo, irmão? Olha o que diz no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 4. De fato é impossível que para aqueles que foram iluminados, é crente, foram iluminados, saborearam o dom celeste, receberam o Espírito Santo, recebeu o Espírito Eterno, experimentaram a beleza da palavra do Criador e as forças do mundo por vir. Que mundo por vir? O milênio, o reino. Nós já estamos vivendo o milênio agora, nós já estamos sentindo agora como é que vai ser tremendo, nós já estamos sentindo o nosso espírito, como é que vai ser estar com o Yahshua. Então, a pessoa já está pondo na cabeça, mas isso vai ser tremendo, mas então nós já estamos vivendo já o reino dentro de nós. Aí o que ele diz? E não obstante, decaíram, é impossível que renovem a conversão segunda vez, porque da sua parte pregaram novamente o Filho do Criador no madeiro, né? E o expõe a injúria. Ele virou e falou assim, é impossível essa pessoa converter novamente. Aí o que a congregação cristã no Brasil faz? Ela joga a pessoa lá no último banco e fala, você pecou, meu irmão. Então agora não tem perdão mais não, fica aí quieto no banco aí agora. Não é isso que o texto está dizendo, não. O texto está dizendo que uma vez que a pessoa conheceu a palavra do Eterno, conheceu o Espírito do Eterno, recebeu os dons do Eterno, e aí ele chegou a cair lá na frente, ele caiu, porque acontece que o cair é do homem, mas o levantar é de Yahweh. Então, ele caiu, é impossível renová-lo para arrependimento novamente, porque ele está pregando novamente o Filho do Eterno madeiro. O que o texto quer dizer? Que você não tem que começar tudo de novo, não. Você não tem que ir lá, irmão, vem cá fazer a imersão minha para o perdão dos pecados, me batizar ali, me emergir ali para o perdão dos pecados. Nossa, agora eu tenho que fazer isso aqui, aquilo. Não, o texto está querendo dizer, levanta e prossegue, começa de novo, levanta a cabeça, pede perdão para o Eterno, porque arrependimento só acontece uma vez, arrependimento para os perdão dos pecados só acontece uma vez, quando você aceita Yahshua como Salvador. Então não tem como isso aqui acontecer de novo, é isso que o texto está querendo mostrar. Você tem que se erguer, levantar e prosseguir, pedir perdão ao Eterno e prosseguir novamente. Então o texto agora diz assim ainda, pois a terra, o versículo 7, pois a terra que bebe a chuva, que lhe vem abundante, e produz vegetação útil aos cultivadores, receberá a bênção do Criador. Está falando que uma terra que recebe a chuva, ela produz, receberá as bênçãos do Criador. Isso aqui ele está comparando a terra com quem? Ele está comparando a terra com nós, porque nós somos do pó da terra. Então ele está dizendo, se nós fizermos a obra do Eterno, produzir para a obra do Eterno, chegar lá na frente, nós vamos receber as bênçãos do Eterno sobre a nossa vida. Nós vamos receber o galardão, vamos receber os galardões, porque nós produzimos, nós demos fruto. Então, nós vamos receber as bênçãos do Eterno. Aí diz, mas se produzir espinho e abrolho, é rejeitada e está perto da maldição, acabará sendo queimada. Aí o Eterno falou, mas se vocês passar a ficar só na carne, produzindo só coisas que não prestam, só cascos e abrolhos e espinhos, essa terra está só juntando coisa que não presta nela. Ela está só juntando coisa que não presta nela. Ela vai só juntando, cascos e abrolhos. Vai chegar lá na frente, essa terra vai ter que ser queimada. Aonde? Na geena de fogo. Vai ter que passar lá. Então o Eterno, ele quer nos purificar agora de todo pecado, de todo mal, através do Espírito dele, através do nome de Yahshua. Ele quer nos limpar por completo. Mas se a pessoa não deixar o Eterno trabalhar nele agora, ele vai ter que prestar conta na hora que chegar lá no tribunal do Mashiach. E aí ele vai lá para a geena de fogo. Deixa eu pegar aqui o texto aqui, quer ver? Romanos 14, versículo 10. Porque julgas teu irmão e tu porque o desprezas? Pois todos nós compareceremos ao tribunal do Criador. Algumas traduções falam, ao tribunal do Mashiach. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal do Mashiach. 2 Coríntios 5, versículo 10. Olha o que o texto diz. Porquanto todos nós teremos de comparecer manifestadamente. Manifestadamente. Por que manifestadamente? Porque tudo vai ser manifesto. Tudo que nós fez vai ser manifesto, vai ser exposto. Por isso que diz que não há nada que esteja oculto que não vai ser revelado. Vai ser revelado lá na hora. A pessoa vai ser exposta perante o tribunal do Mashiach. Manifestadamente perante o tribunal de Yahweh, a fim de que cada um receba a retribuição do que tiver feito durante sua vida no corpo, seja para o bem, seja para o mal.
ele vai receber por bem? Então tá. Quem recebeu por bem, recebeu o quê? Eu recebi o galardão. Recebi os galardões. E o que é o mal que ele vai receber? É aqui que eu queria que os pastores me explicassem. O que é o mal que a pessoa vai receber? Que ele vai receber o mal. O mal é a geena de fogo. O mal é ser disciplinado pelo Eterno. Por quê? Porque ele é um filho desobediente. Então, o Eterno, ele tem vários filhos nessa terra, obediente e desobediente. Os filhos desobedientes, ele vai disciplinar eles, mas eles vão perder a salvação? Não, eles vão ser disciplinados. A Escritura fala que o Eterno disciplina os seus filhos para poder não condenar eles com o mundo. Eles vão ser disciplinados pelo Eterno. Agora, o tempo que eles vão ficar lá, eu não sei. Por quê? No livro de Lucas, ele diz assim, Lucas, deixa eu ver aqui, acho que é Lucas 12, 58 e 59. Ele fala assim, reconcilia com teu irmão enquanto estás com ele a caminho, para que ele não te leve ao juízo. E o juiz te entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça te jogue na prisão. E não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ele está falando para quem? Está falando para o crente. Perdoa o seu irmão enquanto você está com ele em vida. Se você fez alguma coisa para o seu irmão que você magoou ele, liga para ele, pega o celular, liga para ele e pede perdão. Porque se você não pedir perdão nessa era, você vai comparecer diante do tribunal de Yahshua e ele não vai aceitar dois irmãos entrar inimigo do outro lá no reino. Ele vai deixar dois irmãos brigados entrar lá no reino? Nunca, nunca. Vai para as trevas exteriores para poder aprender a perdoar. É do coraçãozinho ruim, não é? Você não quebrando seu coraçãozinho, não perdoa não pra você ver se você entra lá. Eu não converso com a minha mãe. Eu não converso com meu pai. Tem um irmão meu de sangue também que eu sou de mal dele. Então vai lá e pede perdão. Porque se você não perdoar, você não entra. E Yahshua falou que nós devemos perdoar, não é só 7 vezes, não é 70 vezes 7. Ele falou, se vier te pedir perdão, você deve perdoar. Você deve orar para aqueles que te perseguem. Você deve abençoar aqueles que te amaldiçoam. Só assim que vai entrar no reino. Não quer não? Então vai para as trevas para poder quebrantar. Por quê? Porque é da alma carrancuda, aí o Eterno vai quebrar no porrete, o Eterno fala que vai bater a soberba dos arrogantes, é lá nas trevas, que vai pegar esses crentes atrevidos, soberba, arrogante, vai jogar tudo lá e vai moldar eles, fala, vamos ver se eu não moldo eles, porque o Eterno tem agora para poder moldar os crentes, tem as trevas exteriores para moldar, quer ser moldado agora não? Ele ainda vai dar a chance de ficar na tribulação aí, se mesmo na tribulação ele ainda ficar pirracento e não aceitar moldar, e até no final da tribulação o Eterno fala, não filho, eu tenho as trevas exteriores ainda para você aqui no milênio, não acabou não, agora eu vou te jogar nas trevas, mas vou colocar você do jeitinho que eu quero. Vou colocar você igualzinho o meu filho é. Yahshua não é manso, então ele quer colocar nós também manso. Então, essa questão aqui, ele mostra essa questão, ele fala sobre isso. E no livro de Lucas, capítulo 12, ele fala que o servo, uns vai ser açoitado com tantos açoites, e aqueles que conheceu a vontade do Machia e não se aprontou em atender fazê-la, será disciplinados com mais açoites. Talvez seja mais tempo lá nas trevas exteriores. Talvez seja mais tempo que ele vai pegar. Talvez uns vai pegar 10 anos, 50 anos, 100 anos, outros vai pegar 1000 anos, e eu não sei como é que o Machia vai fazer, mas ele vai julgar cada um, ele vai. E cada um vai receber segundo o que tiver feito através do corpo dele. Então aqui, eu creio que aqui já deu para os irmãos entender que existe as trevas exteriores lá aguardando cada um de nós aí. Não passou no teste? Vai para lá. Agora eu vou entrar na questão do reino. E Yahshua, ele vai reinar nessa terra 1000 anos. Então o que acontece, irmão? Esses 1000 anos são literais. Ele tem que tomar posse do rei. Vai passar 6.000 anos, quando ele terá 6.000 anos, eu vou mostrar para os irmãos nesse estudo, porque existe 6 dias, trabalha 6 dias, descansa no 7. Planta durante 6 anos, deixa a terra descansar no 7. Então vai passar 6.000 anos para deixar a terra descansar durante 6.000 anos. Então o que acontece? Yahshua vai vir para poder tomar posse do rei. Quem está aí fazendo bagunça hoje? O Satanás. Satanás está aí fazendo bagunça para baixo e para cima aí. Quem é o príncipe? O Deus desse mundo, o Deus desse século. Tá lá, fala que Satanás é o Deus desse século. Então, ele é o príncipe da potestade do ar, ele está governando sobre os incrédulos. Então Yahshua vai vir para estipar dessa terra tudo que não presta. Então ele tem que tomar posse do reino. Ele tem que lançar Satanás para fora daqui para ele poder governar ele. Então no livro de Apocalipse, capítulo 10, deixa eu pegar o versículo 1. Depois outro anjo forte, descendo do céu, trajava-se com uma nuvem, e sobre a cabeça estava o ar. Seu rosto era como o sol, as pernas pareciam colunas de fogo. Esse anjo que não é qualquer anjo, esse anjo que é Yahshua. Yahshua, está com a coroa na cabeça, olha aí. Yahshua é o sol da justiça, está lá no livro de Malaquias. E na mão segurava um livrinho aberto, pousou o pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra, e emitiu um forte grito como um leão quando ruge. Ao gritar, os 7 trovões ribombaram suas vozes. O que Yahshua está fazendo aqui? Aqui fala que ele colocou o pé sobre o mar e sobre a terra. Isso é uma visão que o apóstolo Yohanan teve de como é que ele vai tomar posse
do rei. E aí diz que ele bradou como um leão. Por quê? Porque Yahshua, ele é um cordeiro e ele é um leão. Ele é um cordeiro para nós, para nos salvar. Ele é um cordeiro para nos salvar. Mas ele também é um leão para poder atropelar com Satanás, para arrancar ele daqui e lançar ele lá dentro do lago de fogo no final do milênio. Então ele é um leão, ele vai vir para arrancar o diabo dessa terra. Igual um leão quando pega sua presa e esbagaça ela. O leão não é o rei da selva. Yahshua é o rei da terra. Ele vai vir para poder lançar Satanás para fora da terra. Então, por isso que ele vai bradar. Aqui não fala do cordeiro mais. Aqui agora já fala dele colocando o pé sobre o mar e sobre a terra e bradando como leão, tomando posse do rei. Falando, quem manda nessa terra agora é eu. E vai arrancar Satanás daqui de cima na marra. Por isso que ele fala assim, quando o mais forte chega, o outro tem que sair fora. O mais valente chega, tem que sair fora. Quando eu estava expulsando demônio lá, o cara falou, ele falou, não, na hora que o mais forte chega, o mais valente chega, o outro tem que sair da casa. Dá licença. Ele fala, dá licença aí que essa casa aí agora é minha. Eu vou fazer morada nela. Então ele é o mais valente, ele é o mais forte, ele é o leão da tribo de Iau. Por isso que ele vai vir para reinar e vai colocar o pé no mar e na terra, tomando posse. E para ele vir para tomar posse, Apocalipse 19, o que ele fala? E diz assim, 19, versículo 11. Vi então o céu aberto, eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça, seus olhos são chama de fogo. Sobre a cabeça havia muitos diademas, e trazia escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele. Veste um manto embebido de sangue, e o nome com que é chamado é a palavra do Criador. O exército do céu acompanha-no em cavalos brancos, vestido com linho de brancura resplandecente. Tá vendo aí? Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele é quem apacentará com o cedro de ferro. Então fala que aqui Yahshua está saindo para vir tomar posse. Que a hora que ele estiver saindo de lá, ele vai vir com os vencedores, vai vir com a igreja fiel, para poder tomar posse da terra, para poder reinar sobre ela. No livro de Apocalipse 14, versículo 20, fala que para ele fazer isso, a primeira coisa que ele vai fazer, depois que ele arrancar de lá, ele vai vir parar nas nuvens lá em cima e vai fazer o segundo arrebatamento. Aí ele vai fazer o segundo arrebatamento, ele vai fazer o arrebatamento da igreja de Laodiceia que ficou para trás. Apocalipse capítulo 14, versículo 14 e 20. E na hora que ele fizer isso, então, que ele levar lá para cima, para as nuvens, aí vai cumprir agora Apocalipse, capítulo 19, versículo 17. Agora podemos voltar aqui no 19, 17. Vi depois um anjo forte, que de pé no sol, gritou em alta voz a todas as aves que voavam no meio do céu. Vinde, reuni-vos para o grande banquete do Criador, para comer carne de reis, carne de capitões, carne de poderosos, carne de cavalos e cavaleiros, carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Vi então a besta, o antimachia, reunida com os reis da terra e seus exércitos para guerrear contra o cavaleiro e seu exército, contra Yahshua e a igreja. O antimachia, porém, foi capturado junto com o falso profeta, o qual, em presença do antimachia, tinha realizado sinais com que seduzira os que haviam recebido a marca da besta e adorado a sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os outros foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e as aves todas se fartaram com as suas carnes. Aí Yahshua desce para a guerra do Armagedon. E Yahshua leva a igreja, faz o arrebatamento. Uns falam que o tribunal vai ser lá, outros falam que vai ser na terra. Talvez seja na terra mesmo, porque não importa para nós se ele vai julgar, vai ser lá ou se vai ser aqui. Mas suponha que seja aqui na terra, que ele vai colocar o tribunal dele depois. Aí vem aqui, ó, Apocalipse 20, versículo 1. Vi então o anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, acorrentou-o por 1000 anos e o atirou dentro do abismo, fechando e lacrando com o selo, para que não seduzisse mais as nações, até que os 1000 anos estivessem terminados. Depois disso, ele deverá ser solto por pouco tempo. Versículo 7. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para seduzir as nações dos 4 cantos da terra, Gog e Magog, reunindo-os para o combate. Seu número é como a areia do mar. Subirão como a superfície da terra e cercarão o acampamento do santo, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e os devorou. O diabo que o seduziu foi então lançado no lago de fogo e de enxofre, onde já se achava a besta, o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelo século do século. Então veja bem, meu, ele vai amarrar Satanás no abismo durante 1000 anos. Deixa eu ver se eu acho uma outra passagem aqui, onde fala que vai amarrar também, que ele vai jogar os anjos lá. Isaías 26. Deixa eu ver se eu consigo achar essa passagem aqui. 24, irmão. Isaías 24. Aqui diz assim, vou pegar o 21. E acontecerá naquele dia que Iau visitará o exército do alto no alto, e os reis da terra na terra. Eles serão reunidos como bando de prisioneiros, destinados à copa. Serão encerrados no cárcere. Depois de longo tempo, serão chamados às contas. Vou explicar para os irmãos. Os ímpios que vai ser jogado no inferno, no Hades, eles vão ficar lá até os 1000 anos acabarem. Quando for colocado o trono branco lá em cima, vai ter o juízo final. Então, eles vão ser chamados às contas, porque os ímpios vai ter que ir para o juízo final também, prestar conta
de tudo que eles fez nessa terra. Então o texto aqui está dizendo, eles vão ser encarcerados lá no Hades, os ímpios. E depois de muito tempo, depois de mais de 1000 anos que Yahushua reinar nessa terra, ele vai ser levado para o juízo final. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, fala do juízo final. Ele vai ser chamado às contas. Aqui está falando dos ímpios. Agora, então ele vai fazer o quê? Olha o que ele fala. O 21. E acontecerá naquele dia que Yahweh visitará o exército do alto no alto. Os principados e potestades, os anjos caídos que estão com Satanás, vão ser aprisionados também. Olha o que o texto diz. Eles serão reunidos como bando de prisioneiros destinados a cova. Serão encerrados no cárcere. Os anjos caídos também vão ser encarcerados junto com os ímpios, lá no Hades, no inferno. Então, Yahushua vai dar um lipa nessa terra para poder começar a reinar sobre ela. E, resumindo, por que o diabo vai ser solto novamente? O Eterno vai mostrar que o homem, o pecado está nele, ele já é mal por si só, Não precisa nem de Satanás para poder fazer ele cair. Só a natureza pecaminosa que está nele já leva ele a cair. Muitos querem serem justificados pela sua própria natureza, pela sua própria bondade. Fala, não, eu faço coisa boa, eu faço isso, então eu não vou para o inferno. Não, o Eterno vai provar que ele é mal de todo tipo. Por quê? Porque no final do milênio, quando começar o milênio, vai ter pessoas aí na Terra que não vão aceitar a marca da besta. Se eles não aceitarem, Yahushua vai deixar eles entrar. Se eles baterem de frente com o antimachismo, você fala, aqui não, em mim não vai, Yahushua vai deixar eles entrar. Os judeus vão entrar. E os judeus não vão estar em corpo de glória. Os judeus remanescentes, não todos os judeus. Os judeus remanescentes, que procedem diante de Yahushua reconhecer, ele vai entrar também. Então esse pessoal vai estar num corpo de carne, natural. Vai continuar tendo filhos. Durante o milênio, vai chegar uma hora que vai começar a nascer filhos que vai começar a ficar rebelde contra o próprio governo de Yahushua. Tá entendendo, irmão? Vão começar a se rebeliar. Vão ser disciplinados, vão ser feito justiça contra eles. Yahushua falou que vai ser feito justiça contra eles. Mas lá no final do milênio, Yahushua o Eterno vai soltar a Satanás, ele vai vir para cima da terra e vai entrar na cabeça dessas pessoas. E eles vão se rebeliar contra o governo de Yahushua. E vão tentar invadir Jerusalém, lá onde Yahushua está, Yahushua. E aí diz que vai vir fogo do céu e vai consumir a todo. E Satanás vai ser pego e jogado dentro do lago de fogo. E aí depois vai vir o novo céus e nova terra. Aí já não haverá mais morte, não haverá mais nada. Não haverá Satanás, não haverá mais nada. Aí o Eterno vai criar novos céus e nova terra. Essa é a terceira era que eu estou falando. Então tem a era da igreja agora, a próxima era é a era do reino, e depois a era da eternidade, quando o Yahweh dos exércitos vai criar novos céus e nova terra, e o próprio Mashiach vai entregar o reino ao Pai, que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, fala que Yahushua vai entregar o reino ao Pai para que o Pai seja tudo em todo. Então, o último inimigo precisa ser destruído. Qual é o último inimigo? A morte. A morte também vai ser jogada no lago de fogo. Então, tudo vai ser resolvido. E aí, Yahweh vai ser tudo em todo, e o próprio Yahushua vai entregar o reino para o Pai. E aí vai estar tudo resolvido. Não haverá mais morte, não haverá mais doença, não haverá mais diabo, não haverá mais demônio, vai acabar tudo. Então vamos lá agora. Agora eu vou entrar na questão do reino agora. No livro de Salmos, capítulo 90, fala que um dia para o Eterno é como 1000 anos. E no livro de Pedro também fala sobre isso. Um dia é como 1000 anos. Então o que acontece, meus irmãos? O número 7, o Eterno trabalha com o número 7. O 7 significa plenitude. 7 taças, 7 anjos, 7 trombetas, 7 espíritos do Criador, 7 igrejas, 7 voltas em volta de Jericó. O Eterno trabalha com o número 7. 7 é o número da plenitude, onde tudo é planificado. É o resumo de tudo. Tem 6 dias para a pessoa trabalhar. No 7º, ela tem que descansar. O 7 de novo. 7 anos para plantar a terra. 6 anos para plantar a terra. No 7º ano, deixar a terra descansar. Vai passar 6.000 anos de Adão até Yahushua vir estabelecer o reino. Os crentes da igreja primitiva, crentes mais velhos, lá atrás, do ano 100 e pouco, escreveram falando que Yahushua voltaria no 6º milênio. Ele voltaria quando a Terra completasse 6.000 anos. Eles já sabia disso, que esse crente lá atrás já sabia disso, que ele tinha que voltar quando completasse 6.000 anos. Então eu sempre argumentei isso no livro de Enoque, no livro de Adão. Tem vários livros que falam isso. Falam, o Mashiach vem depois de 6.000 anos. Então tá lá. Então Yahushua tem que voltar depois de completar 6.000 anos. Tem que completar esses 6.000 anos. A questão daqui, o versículo é esse aqui, irmãos. O versículo é esse aqui. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15, fala que vai trabalhar 6 dias e descansar no 7. Levítico, capítulo 25, do 2 ao 4, fala que tem o ano Shabat. O ano Shabat, que é quando tem que deixar a terra descansar depois de 6 anos plantando ela. Levítico 25, versículo 3 e 4. E no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 18 e 19, o que está escrito lá? Vocês não vão entrar no meu descanso. O que é o descanso? Era o sábado. Eles estavam entrando na terra de Canaã. A terra de Canaã representa o milênio, representa os 1000 anos que Yahushua vai reinar aqui, e representa a glória lá também onde nós vamos entrar. Representa a glória e representa o milênio. Por isso que tinha toda essa simbologia ali no Velho Testamento. Até falou, vocês não vão entrar. Vocês não vão entrar. Por quê? Porque vocês foram pirracentos. Quem foi pirracento? Coreia, aquela turma toda ali. Então eles não entraram. Mas eles estavam entrando aonde? No descanso. O descanso ali era o quê? Era comparado ao sábado. Porque o sábado é o dia do descanso.
A palavra sábado significa cessar, descansar. Então, nós temos que prestar atenção nessa questão. Por que sábado? Sábado significa descanso, cessar. É o repouso. É o repouso. Por que é o repouso? Por que no livro de Levítico 25 está falando que deixa a terra descansar depois de 6 dias que vocês plantarem nela? Porque a terra agora, ela está cansada. A terra já não está aguentando mais. A terra, ela foi totalmente devastada pelo homem. O que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 18? Chegou o tempo de destruir os que destroem a terra. Os homens estão destruindo a terra. Então chegou o tempo de destruir os que destroem a terra. Então a terra está cansada. Ela precisa de 1 milênio Shabat. Ela precisa de 1 milênio Shabat. Ela precisa de um descanso. A terra precisa de um descanso. E Yahushua vai vir para dar um descanso para essa terra. Então, no livro de Salmos 95, olha o que ele diz aqui. 95, 11. Então eu jurei na minha ira, jamais entrarão no meu repouso. E lá, quando eles saíram no sábado, e entrou na terra de Canaã no sábado. Por quê? Porque o sábado representa o descanso. No livro de Romanos, capítulo 8, versículos 16 e 19, o apóstolo Saúl diz assim: a terra, a criação, ela geme, aguardando a redenção dos filhos do Criador. A terra está gemendo, aguardando a redenção. A criação inteira está gemendo, clamando pela redenção dos filhos do Criador. Por quê? Porque na hora que aconteceu o arrebatamento agora, o reino está chegando. Yahushua está para voltar. Vai passar só mais 7 anos e Yahushua está para voltar, para poder fazer o quê? Yahushua está para voltar para trazer o refrigério para a terra, para os animais, para tudo. Onde está isso? Atos, capítulo 3, versículo 21. Olha o que está escrito aí. E deste modo venham da face do Criador os tempos de refrigério. Então enviará ele o Mashiach, que vos foi destinado, e Yahushua, a quem o céu deve acolher, até os tempos da restauração de todas as coisas. Então, aqui está falando assim, Yahushua tem que ficar lá no céu até chegar o tempo dele vir. Qual que é o tempo para ele vir? O tempo para Yahushua vir é isso aqui, ó. Olha o tempo aqui, ó. Olha o tempo aqui, ó. 6.000 anos é o tempo para ele vir, para poder restaurar todas as coisas. Por quê? Porque depois de 6.000 anos, entra o 7º milênio. É o milênio do descanso. É só olhar os 7 dias da semana. Trabalha 6, descansa 7. Planta 6 dias a terra e deixa ela descansar no 7. Chegou no 6 e Yahushua tem que descer, irmão. Tem que descer para poder estabelecer o reino. O Eterno vai atropelar a palavra dele. Yahushua vai descer para poder colocar o reino milenar.